Bom dia aos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. É com uma alegria e prazer que nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos, aos estudos que irão definir a nossa identidade. No último sábado nós estivemos aqui e fizemos o estudo a respeito da pessoa de Deus, a doutrina de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série de estudos bíblicos, falando a respeito de Jesus Cristo, do nosso Salvador. Antes de darmos início, eu gostaria que os irmãos abrissem as Escrituras no verso mais famoso da Bíblia, mais conhecido da Bíblia. E qual é esse verso? Mais famoso, mais conhecido, mais falado? João 3,16. Eu gostaria que algum irmão aí abrisse o Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, e fizesse a leitura desse verso aí. Qualquer irmão que sentir o desejo pode fazer. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu te digo. Não. 3,16. João 3,16, irmão. Irmão, só 16, né? Isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso mais famoso das Escrituras, o que as crianças aprendem, lá nas escolinhas mais fundamentais das igrejas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse verso ele tem algumas coisas interessantes. Uma coisa interessante, além de outras, é que Deus não teve como comparar o amor dele com nada nesse universo. Ele não pôde, olha, eu amo o homem mais do que isso, mais do que aquilo. E simplesmente as Escrituras diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Comparou com alguma coisa? Esse imenso amor de Deus? Não teria nada com que Deus pudesse comparar o seu amor para com a humanidade. E esse amor incomparável o levou a dar seu Filho, para que todo aquele que crê no Filho dele não pereça, mas tenha a vida eterna. Se é tão importante crer no Filho de Deus, a condição para a vida eterna é crer no Filho de Deus, o que você sabe a respeito desse Filho? E como é que você acredita no Filho de Deus? Qual é a ideia que você faz da pessoa do Filho de Deus? Quem é Ele para você e quem é Ele nas Escrituras? É interessante que sobre a pessoa do Filho de Deus existem ideias as mais divergentes possíveis. E é esse o objetivo desse estudo hoje. Tratar dessas ideias divergentes sobre a pessoa do Filho de Deus e tentar encontrar nas Escrituras a ideia verdadeira a respeito do Filho de Deus. Nós vamos começar tentando compreender a ideia de um trinitariano a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando a Bíblia menciona Jesus como Filho de Deus, como é que o trinitariano ele entende essa expressão, Filho de Deus? Eu acho que a maioria dos trinitarianos nunca pensaram nisso. O que significa para eu essa expressão, Filho de Deus? Por detrás do ensino trinitariano a respeito de Jesus Cristo, tem toda uma teologia, tem toda uma teoria, tem toda uma base de princípios. E eu tirei algumas informações a respeito dessas bases que faz com que o trinitariano acredite em Jesus Cristo de determinada maneira. Então, como é que a doutrina trinitariana enxerga Jesus Cristo como Filho de Deus? Aí eu retirei de alguns livros, algumas citações. E nós vamos ler pelo menos duas citações.
essa primeira citação que está aí na tela. Vários vocábulos bíblicos que identificam a Jesus nos seus diversos aspectos como um ser divino e em sua relação para com o homem, têm sido usados por pessoas não orientadas pelo Espírito Santo como prova de que ele é dependente de Deus, subordinado a ele, como se fosse possível separar esses dois seres distintos e tendo objetivos diferentes. Essa primeira parte dessa citação ela quer dizer o seguinte, que tem alguns vocábulos bíblicos que transmitem, para quem não está inspirado pelo Espírito Santo, a ideia de que Jesus Cristo ele é inferior a Deus e subordinado a Deus. Então, o que essa pessoa está afirmando? Que quem enxerga nesses vocábulos uma ideia de inferioridade de Jesus Cristo em relação a Deus, uma ideia de subordinação de Jesus Cristo em relação a Deus, essa pessoa, ela não está sendo orientada pelo Espírito Santo. Então, está falando diretamente a nós. E quando nós enxergamos nas Escrituras uma expressão que coloca Cristo numa condição de subordinação a Deus, quando nós enxergamos uma subordinação de Cristo em relação a Deus nas Escrituras, segundo essa citação que está aí, essa pessoa afirma que nós não estamos sendo influenciados pelo Espírito Santo. E ela continua dizendo mais o seguinte: quando a Bíblia chama o unigênito Filho de Deus, vem nessas palavras defesa para a sua ideia de que Cristo é o único gerado para ser seu Filho. Traduzindo, a pessoa quis dizer o seguinte, que quando nós lemos nas Escrituras a expressão Filho de Deus, essa expressão Filho de Deus, ela não quer dizer exatamente aquilo que ela disse, Filho de Deus. E vocês vão entender o porquê. A palavra filho, estudado nesta pesquisa, é também uma das muitas que são mal interpretadas. Se Jesus era Filho de Deus, então não há dúvida que ele é inferior ao Pai. Ele procede do Pai, portanto não é igual a Deus. Ele conclui dessa forma. Se a expressão Filho de Deus ela for literal, ela querer transmitir exatamente a ideia de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, conclui-se então, pelo que essa pessoa disse, portanto, que ele não é igual a Deus e que ele é inferior ao Pai. Porque todos nós sabemos disso. O meu filho, apesar de em essência ele ser igual a eu, ele me deve obediência, não deve? E nós, como filhos, somos iguais aos nossos pais em essência. Em essência, eu sou exatamente igual ao meu pai que faleceu e à minha mãe que ainda é viva. Mas como filho, eu devo à minha mãe obediência. E os meus filhos, eles então, apesar de serem em essência iguaizinhos a mim, eles me devem obediência. E, portanto, nesse aspecto da obediência e da subordinação, eles são inferiores a mim. Porque não é o filho que manda no pai, mas é o pai que manda no filho. Então, esse autor ele quis dizer o seguinte: se a expressão Filho de Deus, quando aplicada a Cristo, ela de fato querer dizer que ele é filho, então Jesus Cristo ele se torna inferior ao Pai e subordinado a Ele. Ele, portanto, não é igual a Deus. Para o trinitariano, isso deveria ser o entendimento correto em relação a Jesus, Filho de Deus. Jesus, ele não é Filho de Deus. Porque se ele for Filho de Deus, ele não é igual ao Pai. E se ele não for igual ao Pai, a doutrina trinitariana ela cai por terra. Deu para entender isso? Então nós vamos ler uma outra citação. A próxima citação
ela vai nos ajudar a elucidar mais essa questão. E aí uma outra citação, né, abaixo das citações tem as referências de onde ela está sendo tirada. E diz o seguinte: logicamente que os filhos de Deus são seres espirituais. Anjos e demônios são chamados filhos de Deus porque são propriedades de Deus. Foram criados por Ele a serviço dele e nunca filhos naturais de Deus. Um estudo criterioso do Velho Testamento mostra que a expressão filhos de Deus, num sentido muito amplo, designa seres criados, podendo ser anjos, povo escolhido, os israelitas, e pode ser até mesmo o rei de Israel. Os judeus não entendiam de modo algum a expressão filho de Deus em sentido metafísico. Esse autor ele quer dizer o seguinte, ele tenta transmitir a seguinte ideia, que a expressão filho de Deus, que aparece nas Escrituras, é uma expressão de metáfora, é uma figura de linguagem. Por que ele tem esse raciocínio? Porque quando a expressão filho de Deus, ela se liga a um anjo, o anjo de fato ele não é filho de Deus, mas ele é uma criatura de Deus. Quando a expressão filho de Deus se liga a um judeu, ela não tem o objetivo de dizer que de fato esse judeu tenha sido gerado por Deus, mas ele é uma criatura de Deus. Então a ideia dele é que a expressão filho de Deus, ela sempre é metáfora, que Deus ele não tem filho nenhum. O povo de Israel, os anjos, os demônios e o próprio Jesus Cristo, ele é filho de Deus apenas no sentido figurado, apenas no sentido de metáfora, apenas no sentido de linguagem, né, poética, de uma linguagem metafórica. Se isso for verdade, então de fato os errados somos nós, e eles estão certos. Se isso for verdade, então Jesus Cristo de fato não é filho de Deus. E não sendo filho de Deus, ele não é inferior ao Pai e nem subordinado a ele, mas ele é igual ao Pai. E aí, para entender melhor essa questão, nós vamos ler a próxima citação, que diz o seguinte: de onde é que vem essa ideia de que Jesus Cristo não é filho de Deus? Porém, o título Filho de Deus nos leva a uma consideração veterotestamentária, que talvez possa elucidar essa lacuna teológico-literária. O termo Filho de Deus era habitualmente empregado com o significado de relacionamento com Deus, equivalia a ser eleito para determinada missão. Desta feita, chama-se Filho de Deus o povo de Israel, o rei, certos mensageiros de Deus como os anjos. E aí, reafirmando que todos esses três autores estão procurando dizer que a expressão Filho de Deus, ela tem simplesmente o caráter de ser uma metáfora, de ser uma expressão literária. Quando a Bíblia chama o povo de Israel de filho de Deus, o povo de Israel é de fato filho de Deus, foi gerado por Deus, saiu da natureza de Deus? Não. Os anjos foram gerados por Deus, saíram da natureza de Deus? Não. Portanto, essa expressão filho de Deus, quando se aplica à pessoa de Jesus Cristo, também tem esse caráter de metáfora, de linguagem simbólica, de linguagem literária. Porque se Jesus Cristo for de fato Filho de Deus, tiver sido gerado por Deus e ter saído das entranhas de Deus, então Jesus Cristo ele tem que se submeter ao Pai, tem que ser submisso ao Pai, e ele não pode ser igual a Deus. E, portanto, a ideia trinitariana de Deus ela está desfeita. O que eu quero mostrar para vocês hoje é que primeiro se criou uma ideia a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, determinado por uma doutrina. Então o que apareceu primeiro? A ideia trinitariana de Deus. E depois, para confirmar essa ideia trinitariana de Deus, teve que se trabalhar a ideia de Jesus, Filho de Deus. Portanto, para uma trindade, Jesus Cristo ele não pode ser filho
de Deus. Essa expressão, quando aplicada a Jesus Cristo, ela é uma expressão simbólica, é uma expressão literária. Jesus Cristo é Filho de Deus apenas no sentido de ter sido ungido por Deus, de ter sido escolhido por Deus, de ter sido enviado por Deus, mas não no sentido de ter sido gerado por Deus, de ter saído das entranhas de Deus. Então é essa a ideia trinitariana a respeito de Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, para o trinitariano, Jesus não é Filho de Deus. Jesus não pode ser Filho de Deus. E como é que nós vamos entender então a expressão Filho de Deus, quando aplicada à pessoa de Jesus Cristo, no pensamento trinitariano? É uma metáfora, apenas isso. Nós o chamamos de Filho de Deus, mas ele não é Filho de Deus. Apenas um título messiânico, mas não expressa uma realidade. E é isso que nós vamos tentar mostrar para vocês hoje, tentar destrinchar essa ideia. A expressão Filho de Deus é metáfora, a expressão Filho de Deus ela é uma expressão poética, ela é uma expressão literária, ou ela de fato quer revelar uma realidade. E aí eu convido vocês a pensarem um pouco, no primeiro verso que nós lemos hoje, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não se vê lógica nesse texto, a não ser que Jesus seja de fato Filho de Deus. Porque se ele for apenas uma criatura de Deus, Deus poderia ter criado quantos Cristos ele quisesse. Então ele criou um. Se não desse certo com um, ele criaria outro, e assim quantas vezes fosse necessário. E a Bíblia poderia se expressar a respeito do amor de Deus dessa forma, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Porque quando a Bíblia se expressa dessa maneira, ela quer mostrar